Certo, só um instantinho. Isso, começou a gravação. Então, boa tarde, Antônio. É um prazer recebê-lo. Boa tarde a todos os alunos que estão aqui presentes, né, nesse segundo dia de palestras, né, e nosso segundo período de hoje, que hoje de manhã tivemos uma palestra ótima também. E agora podemos contar aí com toda a experiência do Antônio, né? O Antônio, que é enfermeiro da urgência e emergência, né? Enfermeiro instrutor da AIH, que é a Associação Americana, né, dos Cuidados com o Coração, né? O Antônio, que, graças a Deus, eu agradeci a Deus quando eu vi a notícia que está de volta no SAMU Itapetininga, né? E também está no Grau em São Paulo, né? Então, é um profissional muito gabaritado no setor de urgência e emergência, que vai poder colaborar um pouquinho da sua história com a gente, né? E nos inspirarmos, né, com a história dele e também tirarmos aí dicas, né, para onde ir, né? O que fazer e o que não fazer, né? Melhor já saber, ouvir quem já fez, né? Seja bem-vindo, Antônio, fique à vontade. Obrigado, boa tarde a todos. Eu queria agradecer muito o convite. Quando a Gabriela entrou em contato comigo, fiquei muito feliz, sempre à disposição para ajudar. E sempre que precisar contar comigo, para que acabar essa pandemia também, palestras lá na ETEC, será um prazer ajudar vocês, tá bom? Eu queria começar com vocês parabenizando o pessoal aí dos técnicos de enfermagem, né, que hoje é o Dia Nacional deles, e uma honra falar nesse dia para vocês, né? A proposta da palestra, que a princípio é falar um pouquinho da minha vida, mas também falar um pouquinho da enfermagem de urgência e emergência, né? No caso de vocês também, de técnico. Vocês são fundamentais para a saúde nossa, para a saúde acontecer, né? Então, vamos falar um pouquinho dos técnicos também na emergência, tá bom? Todo mundo me ouvindo aí? Pessoal, todo mundo ouvindo, ok? É que eles estão acostumados que Sim, nesse tá tudo momento ok. desligam Tá o tudo microfone. Tá bom. Sim, tudo ok, Antônio. Aqui. Então, pessoal, eu comecei primeiro a minha chegada aqui em Itapetininga, vamos contar já da chegada em Itapetininga como enfermeiro. Isso vai para 12 anos, já é 12 anos, indo para 13 anos que eu cheguei aqui na cidade como enfermeiro. Eu sempre falo, né? Eu sempre contei isso. Na última semana passada eu fiz também uma palestra nesse sentido. E a enfermagem, ela entrou aos poucos na minha vida, vamos falar assim. Eu nunca pensei que eu ia ser um dia enfermeiro e fazer enfermagem, né? A princípio, eu sempre trabalhei desde a idade em torno de 12, quase 13 anos na farmácia, né? Em farmácia. Comecei nas farmácias extra-hospitalares, depois na intra-hospitalar. Então, sempre trabalhei em farmácia e todo mundo achou que eu ia fazer farmácia, né? Então, quando eu conheci essa farmácia intra-hospitalar, eu me apaixonei com a enfermagem. Eu não tinha um contato com o pessoal. Naquela época, eu não tinha muito, para vocês verem, naquela época eu não tinha contato com o enfermeiro, eu tinha contato com os técnicos e com auxiliares de enfermagem, né? Então, porque o enfermeiro era um para o hospital e a carga horária dele era bem baixa, então ele trabalhava em vários serviços da cidade e quase não comparecia no serviço. Então, era mais os técnicos, ele ficava no hospital para o técnico e para o auxiliar. O técnico era o cara que comandava o setor, né? Então, aprendi muito. Eu fugia da farmácia, toda vez que chegava uma emergência, estava eu lá na emergência, aprendendo emergência. Então, aí que eu optei por fazer enfermagem, fiz enfermagem em Minas, né? E acabei vindo para... Alô? Aline, por favor, desliga o seu microfone. Desculpe, Antônio, é uma aluna que entrou agora, às vezes entra com o microfone ligado. Pronto. E acabei vindo para Itapetininga numa oportunidade aí única, né? De fazer uma prova no regional. E eu falo muito isso, eu nunca imaginei emergência na minha vida. Nunca. Toda a minha formação, eu sempre fui apaixonado na faculdade por saúde pública, né? Eu
trabalhei, meus professores eram professores de saúde pública, eram professores de PSF. Naquela época, o PSF estava no auge, né? Começando, e eu era apaixonado por saúde da mulher, obstetrícia, saúde da criança, e meu foco era esse. E acabei caindo no regional de Itapetininga, na época do BOS ainda, no finalzinho da época do BOS, comandava o hospital aqui. Acho que a maioria não vai lembrar aí, tem muita gente nova aí fazendo curso. E eu caí nessa emergência, nesse hospital. Eu sempre falei, o regional de Itapetininga é o maior laboratório que existe na formação de qualquer profissional de saúde. Ele atende 13, se não me engano, a Gabriela pode me corrigir aí, mas é 13 cidades, se não me engano, e tudo vem para cá. Então, eu caí nesse pronto-socorro e ali comecei a conhecer profissionais que me ajudaram muito, tá? Enfermeiros, né? E muito técnico experiente trabalhavam ali, que viviam ali naquela guerra, porque ali, eu sempre falei, o hospital é uma zona de guerra, né? Você não para, é um serviço que não tem como você parar de trabalhar, é 12 horas bem puxado, não é por causa da pandemia só agora. O hospital é 12 horas bem trabalhada, né? Por qualquer profissional de saúde. E ali eu comecei a trabalhar nessa emergência, no tanto com socorro, trabalhava ali depois caí na UTI, comecei a aprender um pouco de TI, e ali comecei a despertar meu interesse para emergência, e busquei fazer evoluir, fazer minhas pós-graduação na área de emergência, UTI e cardiologia. Tá bom? O que aconteceu nesse vínculo, nesse vínculo do regional? Quando eu estava no regional com esse trabalho, com esse vínculo, eu tive a oportunidade de interagir com outras pessoas, conhecer médicos e outras oportunidades. Surgiu a Unimed na época. Tinha uma enfermeira coordenadora da Unimed na época, e também eu já citei, eu sempre gosto de citar o nome dela, que é a Alessandra. Também foi muito importante na minha vida, era uma defensora minha, naquela Unimed, era a enfermeira que mais brigava, porque eu sempre fui um enfermeiro, vamos falar assim, sempre fui um enfermeiro proativo, muito humilde, mas não pise no meu calo. Então, se eu tivesse uma coisa que eu estava certo contra um médico, eu não abaixava, eu ia lá, queria provar que ele estava errado. Então, a Alessandra me salvava muito dessas minhas intempéries. E aí, esses intempéries minhas, e aí eu conheci, a Alessandra me ajudou muito no Unimed, foi numa época que a Unimed estava começando, o TI, e aos poucos, os anos foram passando, e eu conheci uma pessoa que está aqui hoje, nessa salinha de reunião, que é a professora Gabriela, Gabi, tá? E a Gabriela, conheci ela por um acaso, não sei se alguém do regional falou alguma coisa, e a gente acabou um dia se encontrando e conversando. Na época existia o 192, e eu acabei tendo a oportunidade de vir para o 192 e ter esse contato com ela. Nós tínhamos o serviço era 192, mas não era SAMU, né? Era o SAMI. E aí acabei conhecendo a Gabriela nessa época, a gente começou e eu dei início de ajudar algumas coisas a ela. Ela já estava com um projeto do SAMU, da construção do SAMU, e eu entrei nessa época que eu conheci ela e comecei a trabalhar junto com ela. Ela me ensinou essa parte de cadastro, que coisa que só a Gabi que sabe, que eu vou te falar, uma coisa difícil. E ajudava a cadastrar, levava para casa, a gente estava naquela época. E onde deu o início do SAMU, né? Então, meu primeiro contato com o pré-hospitalar foi nessa época. Comecei com o SAMI, que era um serviço simples, né? Que que era o SAMI em si, né? Não sei se alguém lembra do SAMI. O SAMI era um serviço vamos falar assim, era um serviço parecido com o SAMU, né? Ele tinha o quê? Ambulância, tinha enfermeiros, tinha técnico, tinha o condutor,
mas não tinha um médico na central. Quem fazia a regulação, na verdade, era o enfermeiro. Então, o enfermeiro, ele não na verdade, a regulação não, acho que o termo melhor seria um acolhimento, porque regular uma ocorrência, uma chamada de um paciente, é um ato médico, né? Então, a gente acabava acolhendo todas as ligações que entravam naquela época, o enfermeiro acolhia e só ia direcionar as prioridades, qual que era a primeira a ser atendida, da outra, isso. E o técnico e os auxiliares dos técnicos corriam com o condutor na ambulância branca da cidade. Depois, com a vinda do SAMU, aí foi o primeiro contato com o pré-hospitalar. Mas sim, aquele primeiro contato, como sempre na minha vida, né? Inocente, sem conhecimento, sem curso, sem saber o que fazer, começando do zero, nunca tinha trabalhado no serviço pré-hospitalar, da magnitude, né, de um SAMU, né? Pensando no SAMU naquela época, estava começando no Brasil inteiro, sendo difundido no Brasil inteiro. E durante isso que a Gabriela me colocou como enfermeiro lá no suporte avançado do SAMU. Então, meus contatos sempre foi esse com o SAMU. No pré-hospitalar começou aí. Então, daí para frente, eu tive as oportunidades que a vida... Eu nunca desperdicei uma oportunidade. Eu sempre falo isso com vocês. Vocês não desperdicem a oportunidade na vida de vocês. As coisas vão aparecendo sem a gente planejar muito, mas a gente tem que estar ali, apareceu, tem que arriscar, vamos ver o que dá certo. Se não der certo, começamos de novo. Então, dessa oportunidade pré-hospitalar com a Gabriela, eu conheci outros enfermeiros. E um desses enfermeiros, que eu já tinha tido um pouco de contato com ela no regional, ela dava estágio na época, e depois eu conheci ela no SAMU, é a enfermeira que eu citei ela muito também, eu sempre cito ela, que é a enfermeira Michele. A enfermeira Michele, para quem não conhece, Michele Jara. Essa menina, eu falo que ela é uma visionária, né? Ela é uma pessoa assim, ela não tem tempo ruim para ela. Eu falo que a Michelle, ela nasceu para isso. Ela de profissional, de operacional, hoje eu posso falar assim de todos os enfermeiros que eu já trabalhei. Olha que eu já trabalhei com enfermeiros do Brasil inteiro. Eu conheço enfermeiros do Brasil inteiro. Michelle é uma das melhores enfermeiras que eu já trabalhei. Então ela é uma visionária. Ela falava: não, a gente não podemos limitar só isso, só ser enfermeiro do SAMU. Nós temos que buscar mais, vamos buscar mais. E essa Michelle, ela veio com umas ideias na época de fazer um curso. Não, vamos fazer um curso. E um curso que chamava na época de ACLS, né? A sigla em inglês era o Suporte Avançado de Vida em Cardiologia. O que era esse curso? Ele é feito para enfermeiros e médicos. Era um curso para a gente saber atender as emergências cardiovasculares, parada, e ali você ia ser cobrado igual um médico, porque ele é um curso americano. E aí, né, nesse curso que a gente foi fazer nesse primeiro momento, né, era muito alto o valor do curso. Eu tentei, falei, não, Michelle, mas é muito alto, a gente não passar. Ela falou, não, a gente vai passar, e a gente estudava junto. E foi o primeiro contato que eu tive com o eletro naquela época. Né, hoje, nem falo tanto que eu amo eletro, mas e sempre estou estudando eletro. Então, assim, dos que fizeram o curso, na verdade, o que mais estuda eletro hoje sou eu. Mas a Michelle convenceu a gente de fazer esse curso, e a gente foi e nós fizemos uma boa aprovação. Né? Vou citar eu e ela. Teve 4 enfermeiros na época, na verdade. Ela conseguiu, ela me convenceu, ela chamou eu, o Tiago e o Avelino, né? Todos foram aprovados no curso, mas eu vou citar eu e ela porque nós dois ficou com a mesma nota, ficamos numa prova de 100 pontos, a gente conseguiu ficar com 96 pontos e passamos na prática, também tinha prova prática, e acabamos recebendo o convite para ser instrutor, né, desse curso, que até então eu nunca imaginei na minha vida ser um instrutor de um curso avançado de vida, que
um curso que foca muito, dá curso para médico, né, para enfermeiros e médicos, e através desse curso abriu muita portas para mim, né? Porque eu consegui ser instrutor desse curso. O próximo passo, a Michelle nos convenceu de novo a fazer um curso de suporte avançado de vida em pediatria. Eu acabei me tornando instrutor do curso de suporte avançado de vida em pediatria também. E eu conheci muitos enfermeiros que até então eu conhecia apenas por televisão ou por livros que escreveram, alguma coisa assim. Então, eu acabei entrando em grandes hospitais através dela. Ela é, igual eu falei, ela é a pioneira, ela é visionária, ela foi a primeira, vamos supor. Hoje eu trabalho, hoje eu faço parte do quadro de instrutor do Einstein, né? Então, agora está fechado, mas toda a agenda do Einstein é passada para a gente como instrutor de lá. A primeira a ir para lá, a Michelle. A partir do momento que ela foi, ela conseguiu levar nós juntos. Então, assim, então a gente está lá dentro. Então, assim, tudo isso foi oportunidades que foram surgindo sem planejar, que eu sempre falei. Eu fui buscando, fui correndo atrás e acabei tendo a sorte, né, de também de estar no lugar certo na hora certa, né? E então hoje, a princípio, eu sou instrutor então do PAUS, né, do ACLS do PAUS já há quase 10 anos, né? E a outra, assim, que eu gosto de contar muito, eu estava satisfeito, instrutor, trabalhando no SAMU, para mim estava ótimo, perfeito. Aí a Michelle veio com a nova ideia, né? A Michelle é engraçada. Michelle falou, vamos fazer, vai sair, fiquei sabendo que vai sair o concurso para o grupo de resgate de São Paulo, que é o GRAU, né? Hoje a sigla mudou, apesar de ser GRAU, é só o grupo de resgate. E eu falei, Michelle, grau, e ela falou, não, eu nunca tinha ouvido falar na minha vida do grau, né, que é o que é o grau? O grau é um serviço de emergência com médico e enfermeiro dentro do corpo bombeiro, é um concurso estadual. E ali a gente começou a estudar para esse concurso, que eu sempre até falei na última reunião, né, que eu fiz, na última palestra que eu fiz, que a prova foi uma das provas para enfermagem que eu achei mais tranquila. Eu achei mais tranquila, sim, porque ela focou muito só especialidade, só para quem trabalhava em emergência. Ela não, geralmente, vocês vão ver, vocês como técnico, vão fazer prova, vocês vão ver, sim, vocês vão fazer a prova, vocês vão fazer prova ainda no concurso, vocês vão ver o seguinte, que quando você vai fazer uma prova para trabalhar na prefeitura da cidade de Sorocaba, vou dar um exemplo. Eu quero trabalhar na UPA de Sorocaba. Por mais que seja técnico, vocês vão fazer uma prova, vocês vão chegar lá fazer essa prova vai cair em modo geral, vai cair vacina, saúde da criança, queimaduras, curativos, né, em geral. Então cai muita coisa. Do concurso do grau, ele caiu focado em pré-hospitalar. Então foi uma prova mais tranquila. A partir do momento que ela foi mais tranquila, ela também teve mais aprovações, né? O nível de aprovação foi maior, porque muita gente que se inscreveu no Brasil, principalmente do estado de São Paulo, porque já trabalhava no pré-hospitalar, rodovia, SAMU, né? Então, muita gente passou. E aí nós tivemos uma etapa muito difícil, eu falo que foi uma superação para mim, que foi depois dessa prova, foi o físico. Tinha uma prova física e eu estava muito bem na época, né? Eu pesava 117 quilos, estava muito acima do meu peso e não fazia exercício físico. Aí a Michelle, não, nós vamos conseguir. E aí a Michelle, nós juntamos dinheiro, contratamos um personal e ficamos treinando só para passar nessa prova do físico. E graças a Deus a gente conseguiu, passou no físico. Do físico ali já selecionou muito, né? Selecionou já um grupo seleto, porque reprovou muita gente no físico. E aí depois já foi mais tranquilo. Aí foi provar currículo, tempo de serviço, currículos, e aí a gente conseguiu
cursos, pós-graduação, a gente conseguiu ficar bem com a nota boa. A gente fez a prova para a cidade de Piracicaba na época, eu e a Michele. Tinha 10 vagas para enfermeiro, a gente ficou com o quarto e quinto lugar, eu e a Michele. Né? Então, assim, graças a Deus, a gente ficou bem e entramos no grau aí para trabalhar. Então, minha vida resume assim, eu vim de uma cidade interior, né, de Minas, 40 mil habitantes, onde tem uma Santa Casa, apenas uma Santa Casa, com um número de atendimento, de emergência bem limitado, simples, chegando numa cidade maior, bem maior do que a minha, né, Itapetininga, que eu amo hoje, essa cidade aqui. E daqui hoje fui para São Paulo, nunca imaginei que chegaria em São Paulo e ser instrutor tanto do pré, de cursos e como se trabalhar no grau resgate. E agora a Gabi já contou a surpresa aí, né? E aí o SAMU sempre foi uma paixão, né? É uma paixão assim, a autonomia, eu sempre falo isso, a autonomia que eu tenho no SAMU, no grau também, mas no SAMU é mais ainda. A minha autonomia lá, ela é fantástica. E então eu recebi ontem não, na verdade ontem foi terça-feira. Na sexta-feira eu recebi um convite do coordenador do SAMU hoje, né? Do coordenador de enfermagem do SAMU, para voltar para o SAMU de Itapetininga. Então, sim, para mim foi. Eu sempre quis voltar, mas a carga horária não consegui encaixar o meu serviço do Estado, meus cursos, minha agenda de curso, mas ele fez uma proposta não de valor, gente. Eu juro para vocês que eu não olhei, que ele me falou o valor foi ontem, o valor do meu plantão que vai me pagar ontem. Mas a hora que ele falou como eu ia trabalhar, a carga horária que eu ia trabalhar, como que eu poderia trabalhar, do jeito que eu poderia trabalhar, e eu vi que dava para fazer, eu nem quis saber o salário, eu falei, estou voltando, pode me colocar na escala que eu estou voltando. Então, ontem eu voltei um plantão, foi o primeiro plantão ontem, já atendendo 2 ocorrências, feliz da vida, revendo os amigos, chegando no regional, o pessoal, você voltou? Eu falei, não tem nada melhor que voltar para trabalhar na sua cidade. Então, hoje eu estou aí de volta ao SAMU, de volta no grau e continuo com os instrutores. E, a princípio, é isso que eu ia falar para vocês da minha vida. Tranquilo até aí, Aline? Meio Tranquilo, resumido. Antônio. Tranquilo, Antônio. É uma história, Bom, assim, né, de realmente amor ao que você faz. e obrigado. E então, agora nesse convite que você fez de falar um pouco de mim, eu queria falar um pouco dos técnicos também, né? Primeiro que, apesar de até tinha falado com a Lorena, eu nunca fui técnico de enfermagem, né? E acho que eu sempre falei isso, né? Que o técnico ele é fundamental. Não tem como existir a saúde sem o técnico de enfermagem. E o que o técnico de enfermagem, falando do que eu sei hoje de emergência, qual a função? Eu gostaria que essa palestra fosse até presencial, para a gente ver a cara de vocês, ver o rosto de vocês, né? De olhar nos olhos de vocês. Eu queria que vocês me respondessem, né? Qual a importância que vocês acham que a importância que vocês têm no serviço, né? Principalmente de emergência, porque a gente fala do enfermeiro, eu sou bem operacional, tá, gente? Eu sou muito pouco, como enfermeiro, eu sou muito pouco administrativo. Talvez seja até um déficit meu, né? Eu deixo muito nessa parte, eu nunca foquei muito. Então, assim, mas você sabe que hoje a maioria dos enfermeiros, ele tem a maioria dos enfermeiros hoje ele tem essa foco administrativo, né? Você chega no hospital, tem um enfermeiro da emergência. Ele é enfermeiro da emergência? É, enfermeiro da emergência.
Só que esse enfermeiro da emergência, ele tem um monte de coisa administrativa para fazer, né? Esse enfermeiro da emergência, ele tem o SAI, o SAI, que é a Sistematização de Assistência de Enfermagem, que é bem complexa, né? Tem que fazer de todos os pacientes que estão ali. O enfermeiro da emergência, ele tem que olhar os exames, o enfermeiro da emergência tem que ver a vaga para o paciente descer para a vaga, onde tem a vaga em qual clínica, correr atrás, UTI, e ali o paciente realmente grave, ele acaba ficando na mão de quem? Na mão de vocês, né? Então, assim, eu garanto para vocês que a responsabilidade de vocês são muito grande, muito grande. É vocês que vai ver a maioria da degeneração do paciente, da piora do paciente. É vocês que estão ali diretamente com o paciente. É vocês que vão chamar um enfermeiro, né, ou um médico quando esse paciente começar a piorar. Vocês que vê os primeiros sinais e sintomas desse paciente piorando, né? É vocês que a maioria das vezes vão estar na porta quando o SAMU chega, né? Então, assim, a importância, estou falando só a nível hospitalar, falando no SAMU, vamos falar do SAMU, um pouco do SAMU. O SAMU, o que o técnico de enfermagem faz lá hoje no SAMU? Né? Nós tem os tipos de ambulância, você já deve ter tido aula sobre os tipos de ambulância, e o SAMU hoje, o técnico, ele trabalha com a ambulância tipo B, né? Então, na ambulância tipo B, ele vai atender emergências, né? São emergências com risco, né, de morte, mas que sem a princípio, que não, né, não precisa da atuação do médico. Então, quem está atendendo essa emergência, muitas das vezes, é um técnico de enfermagem, né, junto com o condutor. Então, olha a importância. Vocês, como técnico de enfermagem, por isso que eu falo que é fundamental vocês absorver, sugar esses professores de vocês, porque vocês vão estar na rua, na casa de um paciente que acredita que ali está chegando o SAMU, está chegando uma pessoa capacitada, e vocês são os olhos do médico, que está lá no telefone, lá no rádio. Então, vocês vão ver o paciente, não é só passar sinais vitais, não é você só ligar, passar o rádio para o médico e falar, a frequência respiratória tá assim, a saturação tá assim, o PA tá assim. Bom, é uma da parte, mas ver sinais e sintomas, o que o paciente está apresentando, correlacionar os sinais e sintomas com as possíveis doenças que existem, né? Vocês não dão diagnóstico, nem igual o enfermeiro também não dá diagnóstico. O diagnóstico é médico. Mas você tem que correlacionar, olha, isso é característico disso, pode ser isso. Tentar estar ali, vocês que vão estar vendo, não é o médico tem que confiar em vocês que estão lá. E a partir do momento que vocês passaram isso, vocês que vão estar passando para o médico e ele vai estar dando qual a conduta a ser realizada, confiando em vocês. Tá bom? Então, assim, eu acho que vocês são muito importantes. Tá? No grau é diferente. A Lorena tinha até pedido para me falar um pouco do grau. O grau é diferente. O grau não tem o técnico. O grau é um serviço, apesar de eu não sou militar, mas é um serviço meio militarizado. É um serviço de um civil dentro do militar. Então, eu não tenho um técnico. Eu trabalho eu trabalho junto com bombeiros, né? Então, é eu, um médico, e quem é meu condutor é um bombeiro, ou um soldado, ou um cabo. E eu sinto muita falta de um profissional técnico comigo na hora de uma emergência. Porque o médico acaba estando ocupado na parte da via aérea, a intubação do paciente, e eu estou com tudo. Eu estou responsável por monitor, eu estou responsável por acesso, droga. Então, assim, faz falta outro profissional comigo, muitas das vezes. Eu tenho que estar administrando as outras partes. Então,
eu foco muito isso, eu acho que vocês, como eu estou falando para técnico hoje, um curso técnico, eu queria focar muito isso em vocês, a importância de vocês no serviço. E semana passada eu dei uma palestra parecida com essa, mas eu falei só da minha vida, eu não falei da emergência em si. Eu até fui ter uma aluna no meio da palestra, ela falou assim comigo, eu tinha falado um elogio para o enfermeiro. Aí ela falou assim, e os técnicos também. Aí eu até corrigi ela, falei, não, eu estou falando hoje dos enfermeiros porque eu estou dando a palestra para os acadêmicos de enfermagem. Mas eu até falei para ela, falei, olha, o enfermeiro é nada sem os técnicos e auxiliares. Tá? Muitas das vezes a gente não consegue ver tudo, não consegue. Eu tenho que confiar em vocês também. Vou chegar para vocês e aí. Eu quero o paciente, como é que ela está, como é que ela ficou durante a noite. Olha, piorou. Vocês passam muitos dos dados para nós enfermeiros, como o paciente evoluiu, porque muitas das vezes o enfermeiro fica mais pagando fogo no hospital do que realmente do lado de um paciente. Tá? Ok? Ok, Antônio, eu acho que alguém que abriu o microfone aí. Peraí que eu já vou ver para você. Tá bom. Outra coisa que eu ia falar para vocês. Nós estávamos falando, antes de começar a palestra, sobre unidade básica de saúde, né, o PSF. Então, pensando na unidade básica de saúde, o técnico também que gosta, que vai trabalhar lá. Mas eu vou trabalhar na unidade básica de saúde, então estou tranquilo, eu não preciso saber de emergência. A emergência ela é fundamental para vocês. Eu gosto muito de falar isso. Você não precisa amar a emergência. Eu não quero ser um técnico de enfermagem de emergência, nem de pré-hospitalar, nem de intra-hospitalar. Mas, né? Se você vai trabalhar num posto de saúde que seja, um PSF que seja, eu vou trabalhar na sala de vacina, eu tenho que saber emergência? Tem. O básico você tem que saber, né? Eu falo muito isso do posto de saúde, do PSF. Vocês também são unidade de pré-hospitalar fixa. Não é igual o SAMU móvel, mas são fixos. Se alguém da região ali, principalmente mais próximo do posto de saúde, da referência ali, se passar mal, você acha onde eles vão correr? Né? Você está indo trabalhar, chegando no posto, você viu uma convulsão, está ali uma profissional, né, vestida de branco, todo mundo conhece ela, que ela é enfermeira, ela é técnica de enfermagem, né? Eu falei enfermeiro porque tá de branco, todo mundo é enfermeiro, né? Aí você tá lá de cara com emergência e uma coisa que eu vou chamar a atenção, você tem que saber emergência. Você tem que saber seu código de ética, qual a sua responsabilidade como profissional técnico, né? Eu já tive várias ocorrências comigo, eu falo muito isso do técnico, de um técnico identificar uma emergência, uma crise convulsiva, chamar o SAMU, e eu cheguei lá, o paciente estava na rua, deitado. Aí eu falei, mas quem chamou? Foi a técnica de enfermagem do posto. Mas ela não ficou do lado do paciente, já comprometeu um crime. Né? Então, a partir do momento que você está ali, você é a única, ali naquele momento você é a superior de todo mundo. Né? Ali a maioria é leigo e você é a profissional de saúde, você vai dar os primeiros socorros para aquele paciente. Então, ela é a responsabilidade. Está lá no posto, outra coisa que eu falo muito no posto de saúde. Foi lá chamar a técnica de enfermagem porque meu pai não está passando bem. Foi lá chamar a... Tá me ouvindo, Aline? Estamos te ouvindo, Antônio. Certo. Ele saiu aqui da minha tela. Fui chamar a técnica de enfermagem porque meu pai estava passando mal. Seu pai está se sentindo que ele não está bem, ele perdeu a consciência, ele desmaiou. Aí eu
eu, como técnico enfermeiro do posto, vou virar para o paciente, para a filha do paciente, e vou falar, liga para o 92. Não. Ele vai ligar para o 92, mas você tem que ir lá, tem que sair do posto. Até a ambulância chegar lá, você faz a diferença. Olha a diferença de ser um técnico de enfermagem, o conhecimento que vocês têm, né? O conhecimento, a bagagem que vocês têm de ser um leigo, ligar para o SAMU. Se você ligar, tá vendo o paciente, é outra coisa para o médico ter um técnico lá olhando o paciente e passando o que está acontecendo realmente, para definir o que vai ser. Então, eu sempre falo assim, vocês são muito fundamental. E agora, o que vocês precisam é focar o que vocês querem, né, para a vida de vocês como profissional. Não tô aqui para falar para vocês, vão fazer enfermagem, curso superior de enfermagem. Não. Você pode ser o melhor técnico de enfermagem de onde você está trabalhando, da cidade que você está. Basta você querer. Né? Você não precisa ficar... O conhecimento, ele não tem dono. Você pode buscar o conhecimento que você quiser. Tá? Você pode... eu posso aprender uma coisa além do que o meu curso pede? Pode. Pode sim. Você pode pegar um conhecimento além, saber. Eu posso saber de eletro? Eu falei de eletro. Eu, como técnico de enfermagem, eu posso ter conhecimento de eletro? Pode. Mas eu consigo aprender? Consegue. Eu posso aprender, eu não posso fazer esse curso que você falou de ACLS, né, que é só para enfermeiro e médico. Técnico não pode fazer? Não pode. Mas eu posso pegar alguém que saiba, a gente fazer integrações, aprender como trabalhar no ACLS, no modo você pode? Pode sim. Deve. Você deve conhecer o ACLS, apesar de não poder fazer o curso? Deve. O técnico deve conhecer o ACLS, sim. Ele é fundamental, ele é a maior equipe de uma sala de emergência, é o técnico. Se não adianta o enfermeiro ser treinado, o médico ser treinado, se o técnico ali não foi treinado. Então, esse conhecimento, ele pertence, né, ele é livre, ele pertence a vocês. Vocês vão fazer a diferença. Vocês vão decidir onde vão trabalhar. Você pode ser a melhor profissional técnico de enfermagem do posto de saúde? Pode, sim. Aquela que todo mundo, referência, que todo mundo quer chegar no posto, ela está lá no PSF? Com certeza. Então, isso é importante. Vocês que têm que ter essa visão de mudança na vida de vocês. Né? Só para pegar o último gancho aqui que eu queria falar, voltando lá, do conhecimento de emergência. Você pode ser o melhor profissional que você quiser, na área que você quiser. Se você quiser obstetrícia, trabalhar lá no setor do hospital de obstetrícia como técnico de obstetrícia, perfeito. Mas sempre tem que ter, ao menos, a base da emergência. A emergência não precisa ser o primeiro gosto de vocês, mas ela tem que estar guardada para quando vocês precisarem. Não tem como a gente alegar ignorância diante de uma situação de emergência. Se alguém identificar vocês como profissionais na rua, como profissional de saúde, e não deu o primeiro socorro, vocês respondem judicialmente. Tá bom? Então, guardem isso. Vocês têm que ter o mínimo da emergência guardado. Os primeiros socorros vocês têm que ter. Tá certo? E para quem gosta de emergência, aí é pior, né? Porque aí eu tenho que gostar e buscar tudo na minha área. Porque se eu gosto dessa área, eu tenho que ser bom nessa área. Eu falo muito isso. Então, sempre que você escolheu estar na emergência, você escolheu estar lá. Como técnico, como auxiliar, como enfermeiro, independente. Você escolheu trabalhar na emergência porque, eu gosto de emergência. Perfeito. Mas, então,
você tem que correr atrás, porque quem chegar na emergência, ele acredita que está chegando no hospital, que quem está ali sabe atender a emergência, que o médico vai saber atender a emergência, que o enfermeiro que está ali vai saber atender a emergência, e que o técnico que está ali é um ótimo profissional da emergência. Tá bom, pessoal? Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês. Espero que vocês foquem nessa profissão de vocês, que eu acho que é uma profissão que eu tenho maior orgulho de ter feito também, que é a enfermagem. Acho que é uma profissão que ainda está caminhando para reconhecimento. A gente vai ser muito mais reconhecido como profissionais da saúde. Estamos ainda com os passos bem curtos, mas no caminho certo. E acredito que no futuro vamos ser muito mais reconhecidos, já somos, né? Na hora que precisa da gente, a gente é bem reconhecido, mas vocês sabem a importância que vocês têm, tá bom? E eu estou aí a pergunta, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, conversar, perguntar alguma coisa, estou à disposição, Aline. Ótimas colocações, Antônio. É muito interessante e muito válida essa colocação que você colocou da importância do profissional, né? E eu sempre friso muito para eles durante a aula, né? A importância, falei, a partir do momento que você se apresentou, que está fazendo esse curso, pode contar que aonde for vão te chamar e a responsabilidade é sua, né? Você tem que ficar ali, né? Se te falta conhecimento, fique ao lado do paciente e chame a emergência, né? Eu sempre digo muito para eles isso, que é a importância de você como profissional, né? A sua importância cívica perante a população. Alunos queridos aí, alguém tem alguma pergunta ao Antônio? Quer fazer alguma colocação? Alguma pergunta, pessoal? Podem colocar no chat ou falar. O que nós temos aqui no chat, eu acho que você consegue ver aí, né, Antônio? Tantas pessoas falando, te agradecendo a sua experiência, as suas colocações, né? Muito. A Gabriela falando que você e a, a Michelle vão conquistar o mundo, eu concordo com ela, eu acho que isso um dia vai acontecer. Tem que ir atrás do Michel, porque se eu for atrás dele, Tem dá que... tudo Alguma pergunta? certo. Não sei se você consegue ver. Aí a Aline então pergunta qual foi a sua maior dificuldade diante de uma situação que você imaginou irreversível. Nossa, Aline. Bom, vou falar, acho que eu vou interpretar do jeito que eu interpretei, tá? Porque eu acho que é isso que ela. Se não for, Aline, aí você manda outra mensagem aí. Se não for isso, tá bom? Qual a maior dificuldade antes de uma situação irreversível, tá? Eu tô acreditando que vocês vão falar assim da. Acho que é uma coisa irreversível quando a gente já tem um prognóstico, né, do paciente. Eu acredito que um prognóstico ruim. Isso, eu acho que está focando nisso. Então, eu acredito que quando Isso. você está diante de uma situação que o prognóstico é ruim. E é o que todos nós ainda vamos passar. Se vocês não passaram ainda, vão passar por várias situações assim. A minha maior dificuldade é a família, tá? Eu acredito que a família, somente o leigo, eu não sei se ali, na verdade, eu não sei se é pior ser leigo ou ser profissional da saúde nessa hora, viu? Ô, Antônio, engraçada essa sua colocação agora. No início, quando entramos, estava eu, a Gabriela, acho que poucos alunos, nós estávamos falando justamente disso, né? Que eu, para mim, que tem horas que eu já tive uma experiência que ser a profissional de saúde foi o meu castigo, né? Sim, porque eu falo muito isso, porque quanto mais conhecimento você tem, talvez numa situação dessa, vamos supor, se fosse um familiar meu, era pior, porque quanto mais conhecimento a gente sabe, né, e eu já passei por situações assim, que o que estão conversando, o que estão falando, o que ele fala, né, você é mais difícil. Mas a minha maior dificuldade sempre foi em relação à família, sabe? Eu estou falando agora para a Aline, para a Luana,
Aline e Luana, que eu tive situações que era irreversível e que quem dava, numa época do regional, mudou isso, tá? Mas na época do regional, quem dava notícia para a família era o enfermeiro das situações. Então, eu tive situações que me deixou muito desconfortável como enfermeiro para dar uma notícia para a família, de morte encefálica, entendeu? De você tentar... Eu nunca, tipo, existe hoje, vocês podem não acreditar, mas existe hoje treinamento para dar notícia ruim, para abordagem de notícia ruim. E a gente nunca foi treinado, né? Então, eu abordar aquela família, saber da dor dela, tentar explicar para o filho que o filho dela está ligado no aparelho, que o coração está batendo, mas que ele está morto. Então, assim, que para ela o coração está batendo, ela está vivo, né? E você tentando explicar e tentar do melhor jeito possível da pessoa falar assim, mas ele vai voltar, né? Então, essas situações irreversíveis que eu já passei em relação à morte, prognóstico ruim, foi as piores, quando a gente tinha que ter uma relação direta. Quando eu tinha que dar essa notícia, era pior. As piores que eu acho, assim, que eu tive. Tive outras, mas as piores quando eu mesmo tinha que ter relação com a família em relação ao prognóstico, o que estava acontecendo. Tá bom? Deixa eu ver a outra. Você consegue ver aí? Como foi a sua primeira experiência com urgência e emergência? Essa é uma pergunta interessante, né? E essa é clássica, né? Com certeza, viu? Quem que é? A Michele. Michele, com certeza, viu? Sempre, na verdade, para você, a gente sempre se sente preparado, principalmente quando você sai da sua zona de conforto. Eu não sei de tudo. Eu não sei de dominar toda a emergência, né? Eu sei trauma, tem tal, pranchar. O trauma não é só prancha e mobilizações. Isso aí, se aprendeu na prática, é igual andar de bicicleta, você não esquece muito. Pode esquecer uma coisinha ou outra, mas você lembra aí, vai revendo, você lembra, né? Mas eu sei conduzir um trauma, eu sei as mudanças que tem, eu tento me inteirar das mudanças, mas sempre que eu estou diante de uma situação e que eu não estou preparado, é difícil, mesmo hoje. Eu não domino 100% a obstetrícia. Se eu tiver que fazer um parto, eu me sinto um pouco despreparado, né? E apesar de já ter feito parto. Então, assim, eu vou me sentir com o coração batendo rápido, batendo lá na minha garganta, querendo sair pela boca. Então, assim, tem situações que se você não domina, não é sua área, você sempre faz, você não faz, por mais que você já fez treinamento naquilo, é diferente você fazer treinamento e sempre estar aplicando. Eu já fiz treinamento de parto, mas eu não faço parto todo dia. Estou dando exemplo de parto, mas tem outras situações. Então, se eu pego um parto, eu nesse momento agora eu estaria preocupado. Eu falei, meu Deus, mudou alguma coisa? O que eu vou ter que fazer? E se tiver isso, se tiver aquilo? Então, tem várias situações, tá bom? Que a gente vai ficar preocupado aí em relação. Eu vou, antes de responder a Aline de novo aí, Michele, eu já contei na outra palestra, Aline, na semana passada, o primeiro plantão do SAMU, e a Gabriela, não sei se a Gabriela vai lembrar disso, o primeiro plantão do SAMU, começou o SAMU, eu fui o primeiro enfermeiro do dia, quando começou o SAMU aqui. E eu saí para fazer o primeiro atendimento, a primeira ocorrência do dia como importante, né? Já tinha algumas ocorrências mais simples. A primeira ocorrência do dia importante era para suporte avançado de vida, que era um trabalho de parto em andamento. Então, era para ir o avançado. O avançado é médico, enfermeiro e condutor. Não tinha médico no dia na viatura, na ambulância. Tinha médico só na central. A gente estava começando a fazer a escala dos médicos, vindo médico, então tinha um doutor Ricardo. Apesar que eu falei do doutor Ricardo, o doutor Ricardo acabou de voltar também para o SAMU de Itapetininga. O doutor Ricardo estava lá e me liberou junto com uma técnica e um condutor para essa ocorrência, viu, Michele? Chegando lá,
mulher em trabalho de parto, contração, dor. E eu desesperado, a técnica falava assim comigo: vamos avaliar nada, vamos transportar. Aí a técnica: não, vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada. A hora que eu fui avaliar essa gestante, ela estava realmente em trabalho de parto e com um bebezinho coroando, né? Então ele já estava ali para nascer. E eu nunca tinha feito um parto na minha vida, né? Eu tinha teoria, mas nunca tinha feito um parto. Então, assim, você vê, foi uma situação que eu fiquei desesperado, né? Mas eu tentei manter a calma, passar a calma. Eu lembro da família: você já fez parto? Eu já fiz vários. Fica tranquilo, eu sei. Então, eu tentei passar calma, né? E junto com essa técnica olhava para mim e o bebê não nascia. Eu acabei tendo que fazer um procedimento que é um procedimento que ele é médico e ele pode ser feito também pelas enfermeiras obstetras, tá? Que já fez pós-graduação em obstetrícia, que é o EPISO. Eu acabei fazendo um procedimento que eu não tinha muita habilidade na época, sabia a técnica, já tinha visto, tinha discutido como fazer, mas eu não tinha feito. Eu decidi fazer esse EPISO sem anestesia, a técnica do meu lado, que eu assustava, você vai fazer muito, eu vou fazer. Então, assim, foi conduta que eu tomei na hora, que eu achei que era o melhor, e graças a Deus eu consegui fazer certinho, o bebê nasceu bem, a família foi no SAMU depois, com a criança humano, o médico obstetra estava no hospital, apesar de ser o doutor Davi, que era um antigão lá do hospital, me recebeu bem e aceitou ter feito o episo, falou que estava ótimo, então deu tudo certo, mas sim, a gente sempre tem que estar preparado para isso, a gente, principalmente, saiu da zona de conforto, você tem risco sim, tá desesperado. Se eu pegar uma parada, não, uma parada eu já treino todo dia, eu dou curso de parada. Então é como se eu estivesse fazendo um atendimento normal, simples. Então depende da zona de conforto sua, tá bom? Sobre treinamento, Eu é acho uma que ótima tem. notícia ainda mais com uma pessoa. Bem, sai bem, cara. Isso é realmente difícil. A gente tem a próxima pergunta do Deixa Marcelo. eu comentar uma coisa sobre esse negócio da Aline que começou aqui. Ah, Aline, realmente, sobre dar notícia, né? Pois o mais difícil é a notícia ainda, mas quando a pessoa entra bem, sai. Realmente, a família não entende muito isso também. O fato de entrar bem, eles acham que a pessoa entrou bem e está bem, né? Você pode entrar uma pessoa com uma simples sudorese e ela estava infartando. A família falou: não, ela está só suando frio. Ela entrou lá simplesmente com a sudorese. E o infarto complicar, fibrilar, ele evoluir para uma arritmia e parar e morrer. Isso pode acontecer, infelizmente. Para a família, mas ela estava bem conversando, eles são leigos, isso é uma situação complicada. A gente tem que, né, diferenciar isso para a família, o que realmente aconteceu. Eles não acham que foi o hospital que fez alguma coisa errada. Só que, e a gente tem que tomar muito cuidado também com o que fala. Eu vou só contar uma coisa rapidinho. Eu lembro de um paciente que entrou na UTI comigo, infartada. Infartada, uma senhora, uns 50 e poucos anos na época, uma moça de 50 e poucos anos, infartada, grave, um infarto grave na época, e eu caí na bobeira de virar para o marido dela e falar assim, a hora que eu fui entrar, fui ser gentil, ela foi entrar na UTI, eu falei para o marido dela assim, você quer dar um beijo de despedida nela? E ele deu um beijo nela, entrou, uma hora depois eu liguei para ela tinha morrido. Aí isso acabou comigo ali. Então, tomar cuidado com o que a gente fala com as pessoas. Eu não imaginava que ia acontecer isso. Eu juro que foi nas maiores boas intenções, mas infelizmente com coisa a pessoa entra bem e pode, né, acontecer coisas aí durante o atendimento ali que eles não têm noção. Isso, beleza? O que mais? eu acho que tem uma pergunta do Marcelo, Antônio. O que você indica Ó, para um técnico de enfermagem? isso eu falo. Primeira coisa, o que você vai querer trabalhar, né? O suporte básico ele pode ser feito por técnico, BLS, o suporte básico de vida. O Esse Marcelo, Antônio, só um instantinho. O Marcelo, que faz essa pergunta, ele já é condutor do SAMU. Eu acho que ele está em quadra, se eu não me engano, agora. É condutor na sabe que eu, só, CCR também.
Será que é o... Não é, tá bom, não vou falar o apelido dele, não sei se é ele. Mas é o seguinte, o suporte básico de vida eu acho bom, porque ele serve tanto para o intra e como para o pré-hospitalar. Tá? Para você que trabalha no pré-hospitalar, é um curso que eu indico, pode ser feito por condutor também. Ele é feito por médico, enfermeiros, técnico e condutor. Tá? É o PPHTLS. Ele foca só o trauma, né? Só que aí, na hora das provas, as provas são diferenciadas em relação ao profissional, né? Curso técnico, enfermeiro e o médico, tá bom? Mas é um curso excelente para pré-hospitalar também, foca mais trauma, mas é muito bom, ok? Esses são os cursos, e tentar fazer o curso do SAMU. O SAMU, sempre que você puder ir nos cursos do SAMU, o SAMU tem o NEU, né, treinamento, o NEP, e sempre está participando do curso do Ministério, tem muita coisa boa, e são essencial para você trabalhar. E aí depois a gente posso mandar uma mensagem, mas aqui sem fazer propaganda, mas tem um canal no YouTube de um cara também que eu gosto muito, e que discute muita coisa de prático, de básico ao avançado. Se Ok? você quiser dar o nome, pode passar, Antônio, que é uma boa dica aí para os nossos alunos. O canal chama Instituto Brasileiro de Pré-Hospitalar. A sigla é essa. IBRAP. Ok? Ok. Brasileiro de Atendimento Pré-Hospitalar. Tenho mais uma pergunta, deixa eu ver rapidinho aqui. Marcelo. Depois do Marcelo tem a Beatriz. Área de emergência? É isso? Deixa eu ver aqui. Eu não tô. Deu uma travadinha aqui no meu, deixa eu achar aqui a pergunta dela para te ajudar. Na área de urgência e emergência. A área seguir a área de urgência e emergência. Eu acho que é isso mesmo. Beatriz, o meu conselho para você, se você ama essa área, se você gosta dessa área, sempre está buscando aperfeiçoar. Onde? Como eu falei. Como é que eu vou explicar? A gente tem nível de conhecimento, sabe? Quais são os níveis de conhecimento? Eu falei isso para vocês. O primeiro nível de conhecimento é esse aqui que vocês estão tendo agora. Eu sento aqui, dou uma palestra para vocês, e tudo que eu falar aqui, vocês absorvem, fazem, nossa, excelente, eu aprendi isso, eu posso dar uma aula para você de qualquer coisa. É o nível bem básico, né? É uma palestra, é uma live. Isso é o nível 1 de conhecimento. O nível 2 é você buscar aperfeiçoamento acima disso, com treinamentos, cursos, né? O 3 vocês já vão para outros níveis, né? Tem que ter 4 níveis já mais avançados, em níveis de acadêmico, de artigo científico, e outros níveis. Então, assim, a princípio, assistir. Eu gosto muito de assistir vídeo, tem pessoas que não gostam. Esse canal que eu passei, ele foca o pré-hospitalar, mas eu gosto muito, eu vejo muita coisa lá, se mudou algo, se teve alguma coisa nova, mas o que eu sempre faço também, se mudou alguma coisa nova, ele sempre cita o artigo, eu gosto de dar uma olhada no artigo. Mas o meu conselho para você é esse, se você gosta de urgência e emergência, veja qual a área melhor, se é pré-hospitalar ou intra-hospitalar, né? Se tiver oportunidade de fazer cursos, faça curso, né? Faça tudo que o hospital puder te fornecer também de curso, não desperdice, não desperdice, que seja o mais simples possível. Você é técnico de enfermagem, eu vou te dar um curso vai ter um curso aqui no hospital de aspiração de via aérea. Mas aspirar via aérea eu sei, mas faça o curso. Tá? Faça o curso, se o profissional ali vai vir dar o curso para você, um cara que é especializado, absorva, tire dúvida. Você sabe um limite, mas você pode talvez aprender uma coisa nova, ter uma coisa nova, uma novidade, então faça. Tá? Qualquer coisa que tiver para você como técnico de enfermagem, um serviço que você estiver trabalhando e curso nessa área, faça. Mas se o hospital nunca me der curso, eu nunca ganhei um curso, Beatriz. Então, também você tem que buscar.
A gente tem que separar um pouquinho do dinheiro nosso, apesar de ser pouco, né? E divide no cartão e faça uns cursos nas áreas que é importante. Antônio, a Johanna relaciona muito com isso que você está falando agora. Ela está perguntando se os cursos são muito caros. Depende, vamos lá. Esses cursos que eu falei que é para enfermeiro, eles são mais caros, né? São cursos em torno de R$ 1.500, R$ 1.200 e vale 2 anos, né? Mas o PHTLS que eu indiquei para o Marcelo, o PHTLS, ele é um curso caro, em torno de R$ 1.500, R$ 1.600, e ele vale por 5 anos, né? E então, assim, mas sim, o que eu até esqueci de falar isso para o Marcelo. Compre, ele não dá o livro, o PHTLS não dá o livro para hospitalar, Marcelo. Então, você compra o livro, estude ele mesmo, lê ele, aprenda, tira dúvida com seus colegas, com os amigos que você trabalha, com o médico, com o enfermeiro, tire as dúvidas, aprenda, decore esse livro para depois de fazer o curso. Né? Não adianta, você só tem aproveitamento num curso, esses cursos, se você realmente estudou, que aí você consegue relacionar a parte teórica com a prática. Né? E a prova prática, ela está baseada no livro, então esse que é o importante. Viu? Esse aí. Então os cursos dependem muito disso, Ioana. Os cursos realmente não são baratos. Talvez a nível técnico, tem, assim, sempre se for fazer um curso, tem muitos cursos divulgando. Se você entrar aí na internet, você vai ver uma lista de pessoas dando cursos, até na cidade aqui. Procure saber o curso profissional, se tem reconhecimento, se dá certificado, se o certificado vale, se tem registro. Isso é importante para vocês também, tá bom? Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta, pessoal? Antônio, eu vou pedir. Pode perguntar. Quem está falando? Laura. Laura, pode falar, Laura. Vou mudar um pouco o rumo da prosa aqui, Antônio. Eu te acompanho nas redes sociais aí, né, há um tempinho, e eu sempre percebi que você é uma pessoa que se cuida da sua saúde física e mental. E aí eu queria que você desse alguma dica para o pessoal, né, da área da saúde, principalmente para quem quer ter a mesma função que a sua, que lida com situações extremas no dia a dia, né? Como é que a gente faz para cuidar da gente nesses momentos? Como que a gente acha tempo para isso? Boa, você fez uma pergunta. Eu amo cuidar da saúde, né? Amo cuidar da saúde. E por que eu falo isso? Para quem trabalha nessa área de hospital, pré-hospitalar, trabalha diretamente com doente grave, nossa saúde psicológica, nossa saúde psíquica, vamos falar assim, ela está bem comprometida. Bem comprometida. Tá? Isso a longo prazo, a gente tem uma grande chance de passar por momentos difíceis, de nível de depressão. Então, é uma coisa da gente estar preocupando. Se vocês sabem, se vocês olham um pouquinho sobre isso, vê a mídia, vocês sabem que na nossa área da saúde tem muito suicídio, né? E todos podemos passar por isso, por essa situação um dia, né? Então, o que eu falo muito para vocês? O exercício físico está relacionado a isso. Eu não faço o exercício físico. O pessoal acha que eu amo fazer exercício físico, né? Eu não gosto de exercício físico, né? Eu faço porque eu acho necessário fazer. Não por causa de eu ficar magro, de eu ficar com o corpo bonito. Apesar que eu já estou com 40 anos, estou longe, nem pensando nisso mais. Mas não pensando só na parte física em si, tá? Não é tudo. O exercício físico está relacionado a um melhor prognóstico para nós da área de saúde em relação ao nosso psicológico, tá bom? Por quê? Vou explicar. No grau, a gente trabalha com um psicólogo e essa psicóloga faz acompanhamento nosso durante várias situações durante o ano. E ela sempre está ali trabalhando, entrando em contato,
se a gente teve uma ocorrência complicada, ela entra em contato. Então, assim, sempre a gente faz uma vez por ano, a gente faz um curso com ela, tudo, e ela fala assim, primeiro, não é normal ninguém sentir nada, e também não é normal sentir muito. Né? Como assim? Não existe isso. Eu já acostumei. Não tem como você acostumar com a morte, né? Tem como você acostumar com desgraças, né? Não tem como você acostumar com acidente, não tem como você acostumar com uma pessoa desesperada chorando em relação ao ente querido que faleceu, né? Então, isso não tem como você ser frio nesse momento, tá? Então, assim, isso não é normal. Isso que eu quero dizer para vocês. Tá? Também não é normal eu ficar chorando uma semana, 2 semanas, lembrando daquele ocorrido, daquela morte que eu, em relação a mim, tá? Eu tô falando, em relação à morte de uma criança que eu já peguei. Então, isso também não é bom. Obrigado, Aline. A Aline falou que eu tenho 28 anos. Olha, esse é um elogio para assim, sustentar o ego por umas 2, 3 semanas, hein? Com certeza. Eu achei que eu até me explodir aqui agora, tanto que eu enchei aqui. E aí, então, eu tento trabalhar com essa parte física, porque isso consigo ser minha válvula de escape para isso, para esses tipos de acontecimento da vida da gente. Porque eu tenho, na minha casa, todo mundo é leigo, né? Então, eu evito trazer meu serviço, meus problemas de serviço que eu atendi lá, para cá. Então, eu não fico conversando, eu não tenho com quem conversar. Né? Quando eu estou com um amigo da área de saúde, a gente acaba conversando, mas eu não tenho com quem eu ficar conversando. Então, eu tenho um jeito de extravasar, e isso é muito importante, viu? Então, procure fazer exercício, acho, a relação do exercício físico. Não precisa se matar, não precisa... eu tenho... Porque eu sou um pouquinho exagerado, né, Laura? Eu corro quase todos os dias, eu faço luta, eu faço academia, faço luta, eu corro, mas não precisa. Uma caminhada já está de bom tamanho, e isso, além de prolongar sua vida, isso é provado, né, proporcionalmente relacionado ao melhor qualidade de vida, maior longevidade de vida. E se você ainda, para nós da área de saúde, é fundamental para a parte de si, tá? Então, é isso aí que eu tenho que falar para todo mundo. Ok? É isso, Laura? Ok. Acho que respondeu a Laura. Ela diz muito obrigada. Mais alguém tem alguma pergunta, pessoal? Mais alguma pergunta? Antônio, quero pedir para você escolher um número que vá de 1 a 42. O número da sorte. 10. 10. Olha lá, esse é o nosso sorteio, né? A cada final de palestra, a gente faz um sorteio para os alunos. Vou compartilhar aqui minha tela só para mostrar quem é o número aí da sorte do Antônio, que ele disse aqui o número 10. Só um pouquinho aqui que... Enquanto pensam aí se tem mais alguma pergunta, por favor. Conseguem ver a minha tela aí? 10. Camila. Camila Salgado Guimarães Matos. Camila, eu acho que você mora aqui em Itapetininga, né? Lorena, a Camila é a Camila do 3º módulo, eu acredito, né? Eu acho que sim, Aline. Sim, a Camilinha colocou. Camila, me manda um oi no WhatsApp para eu pegar seu endereço para você receber o seu prêmio na sua casa. Eu vou levar para a gente comer juntas. Não, pera que eu levo, então. Não. Ah, então vamos lá juntas levar.
Camila, se for chocolate, você divide. Muito bom, muito bom. Deixa eu já agradecer, acho que o pessoal já parou as perguntas. Neto, muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade de estar aqui dividindo essa sua trajetória de vida tão legal, né? Acho que é uma inspiração para todos os alunos aqui que precisam correr atrás, né? Que a gente não é somente um curso que faz um profissional, é o que ele faz também após esse curso, quanto ele batalha, quanto ele estuda e quanto isso é tão importante. Muito obrigada mesmo, tá bom? Pelo esse tempo aqui conosco. Eu que agradeço o convite, né? E estou sempre à disposição para vocês aí, tá bom? Ok, Antônio, realmente muito obrigado. São só elogios para você, né? Eu falo que eu sou muito feliz, que eu já tive a experiência de ter vários cursos com você, várias experiências, desde que eu cheguei aqui em Itapetininga, quando eu te conheci pela Gabriela, né? Tive a experiência de ter vários cursos com você e me sinto privilegiada por isso. O seu conhecimento, o jeito que você passa é muito válido, é muito legal, faz a gente aprender de verdade, né? E hoje foi uma experiência muito legal que os alunos podem se inspirar nisso, né? Várias dicas aí para onde ir, para onde vai, né? Para onde eu começo, por onde eu começo, né? Mas foi muito engraçado, né? Você disse desse livro do ATLS. Eu gosto muito da emergência, né? Até por isso eu falo que a coisa que eu leio, que eu procuro é emergência. E eu comprei esse livro do ATLS. E eu dou aula para eles com o livro da TLS. Aí eles falam assim, tem hora assim que eu compartilho daí partes do livro, né? Professora, mas é muito difícil. Eu falei, gente, vocês querem emergência, tem que ser esse livro. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. E eu, assim, deixar para todos também, Aline, que eu estou à disposição, assim, eu estou na rede social, então pode mandar, eu sempre respondo, eu respondo todo mundo, manda mensagem, eu respondo. Na última palestra que eu dei lá semana passada para vocês, muita gente mandou pergunta no meu particular, na minha rede social, e eu respondo, como é que eu faço, o que eu tenho que fazer, onde eu... Tem hora que as pessoas não perguntam, lembram depois, estou sempre aí à disposição para ajudar. Tá bom? Ok, muito obrigado, Antônio. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu acho que está aí online, eu não sei se está hoje. Estava a Marisa, que é a nossa coordenadora pedagógica, também te elogiou muito, né? Eu não sei se ela está ainda online. Estou aqui. É que eu acho que apareceu aí no chat como e-mail pedagógico. Mas a Marisa, antes a gente conversava bastante, que eu estava na coordenação de curso. Mas foi muito bom, foi, assim, maravilhosa toda a sua descrição aí de vida, né? Eu até coloquei que na minha trajetória eu tenho uma história de técnico de enfermagem, né? Eu fui técnica, depois que eu fui para a graduação, e aqui você falou da questão do técnico de enfermagem, né? Aquela parceria que existe com o enfermeiro, não tem como, né? Então, foi uma tarde maravilhosa, assim, que veio só somar o nosso conhecimento e relembrar algumas coisas aí, tá bom? Muito obrigada da parceria de sempre, tá? Sim, eu estou sempre à disposição para a ETEC. Pode contar comigo para ajudar no que precisar aí, tá bom? Com certeza, Antônio. A gente sempre lembra de você, sempre que a gente precisa de um tema assim, de urgência e emergência, a gente lembra. Às vezes a gente fica até envergonhado de ficar pedindo tanto, né? A gente sabe do seu trabalho aí, da sua trajetória, como que você trabalha bastante. Eu falo assim, mas será que ele vem? Agora, quando foi dessa vez, né, que a Gabriela pôs a sugestão, vamos convidar, né, o Antônio e tal. Eu falei, gente, mas será que ele vai conseguir vir? Né? E aí, que bom que deu certo. Deu certo, sim. Pegou uma semana boa, deu tudo certo. Tá bom? Então, muito obrigado. Obrigado a vocês. Um abraço a todos e estou aí na cidade, que sempre precisar de mim, pode contar. Tá certo. Obrigado, Antônio. Então, a gente termina aqui a palestra do Antônio. A Camila como a nossa ganhadora, certo?
Lembrando que às 18 horas a gente tem o sorteio lá que vai acontecer no Instagram, né? Então o Antônio falou aí se ele podia participar. Pode, Antônio, entra lá no Instagram da enfermagem ETEC, né? Então nós temos lá o sorteio, então vai acontecer às 6 horas, são vários prêmios para uma única pessoa. Então, se você ainda não marcou as pessoas lá para concorrer, faça isso, né? Perfeito. Então, eu termino aqui a gravação, certo? Muito obrigada, Antônio.